Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Gabriel Vaccarello. Já comece se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal. E hoje o Python, tô zoando, vamos lá. Hoje eu quero fazer um vídeo, na verdade, respondendo a uma pergunta que me foi feita por um queridíssimo de um senhor inscrito aqui no canal, chamado Bells 5967. Muito bem, senhor Bells 5967. Eu não sei o teu nome, mas a tua fotinha é de um soldadinho de cara pintada. Não sei se eu entendi errado, mas tá bom. Vamos lá, obrigado pela pergunta, de qualquer modo, né? Que é a seguinte, né? Ele fez essa pergunta num vídeo em que eu falo sobre o amor enquanto sendo sacrifício. E a pergunta é a seguinte, né? Se eu poderia fazer um vídeo falando sobre como identificar a companheira correta. Então, essa é a questão. Como identificar a companheira correta? Isso por causa dos homens, né? Como é que um homem sabe que aquela mulher é a mulher da vida dele? E para uma mulher, a gente poderia fazer, né, a pergunta inversa. Como identificar que aquele homem, aquele sujeito é, então, o homem, a razão de sua existência, a tampa de sua panela, ok? O entupimento de sua privada, né? Vamos lá. Então tá bem. Só mais uma, vai. O guindaste para o desencalhamento da baleia, não é isso? Tá legal. Tá bom, parei, prometo. Vamos lá, como é que a gente identifica então a pessoa correta? Veja, antes de falar a respeito desse tópico específico, né, que é o como identificar, eu preciso falar a respeito de algo que eu já disse aqui algumas vezes, mas que eu preciso repetir, que é o amor. Né? O que é o amor? Veja só, eu já defini num outro vídeo, e eu vou deixar aqui no card, tá certo? Um vídeo em que eu falo sobre o amor especificamente, em suas distintas dimensões, em suas distintas potências, né? Ou seja, existem diferentes amores a serem atualizados de maneiras distintas com objetos diferentes, que agem de maneiras distintas. E eu vou deixar aqui no card para que você assista então lá esse vídeo que eu vou explicar mais, né, delongadamente o que é que significa cada uma das partes do amor ou cada um dos tipos de amor distintos, né? Mas o que eu quero te dizer agora, pura e simplesmente, para começarmos bem essa nossa conversa, esse nosso papo aqui, tá bem? É o seguinte, o amor, ele pode ser definido como a vontade ou o desejo de eternidade, o desejo do bem eterno da pessoa amada, tá certo? Em toda relação amorosa há evidentemente três componentes, né? Aquele que é o amante, o bem amado e o amor, que como que liga um no outro. A gente poderia desenhar, colocar numa espécie de desenho, numa folha de papel, algo como que nesse sentido, né? Então, nós temos aqui o amante, vou escrever aqui, amante. Tá vendo aqui? O amante. O amante aqui é meu stickman, tá bom? E nós temos aqui do outro lado o amado. Vou colocar um cabelinho vou colocar aqui, na amada. Muito bem, a amada, a stick woman, tá aqui, ó, a amada. Tá vendo, né? Acho que dá pra ver. Então, o amado e a amada. Muito bem, mas existe uma terceira coisa que é o que vincula essas duas pessoas, que é o que coloca um vínculo, que cria o vínculo entre essas duas pessoas, uma relação entre os dois, que é o amor, né? O amor é um terceiro elemento, um elemento que se faz presente aqui, o amor. Tá vendo? Aqui no meio, o amor. Acho que dá pra ver, né? Tá bem na câmera. Então, o amante, o amado e o amor. Ok? A amada e o amor. Ora, numa relação, estes são os três componentes. E é necessário que os três se façam presentes. Ok? Só que notem bem, se nós olharmos aqui mais uma vez para o nosso desenhozinho, a gente vai perceber de uma maneira bem tosca que o amante, ok, para fazer com que o amor se coloque entre ele e a amada, faz-se necessário, obviamente, um encontro entre os dois. Tá certo? E esse encontro se dá, num primeiro momento, em termos mais materiais, por assim dizer. Ou seja,
antes de o amante se tornar o amante, da amada se tornar uma amada, antes do amor ser o componente essencial para o vínculo entre essas duas pessoas, é necessário que haja um encontro. E esse encontro é marcado por uma dimensão meramente material, que são os sentidos externos. É necessário que essas duas pessoas se vejam. Deu para entender ou não? É necessário que elas se conheçam. Primeiro, materialmente falando. Eu preciso tomar conhecimento da existência dessa pessoa. Como? Vendo. Entendeu? E aqui entra um primeiro aspecto. Ok? Só de olhar para outra pessoa, evidentemente, desperta em mim um primeiro tipo de interesse, que é o interesse por essa pessoa em termos meramente materiais, ou seja, o aspecto físico dessa outra pessoa me chama atenção de algum modo, ok? Só que ter a atenção roubada sob uma perspectiva meramente material, sob a dimensão física, é uma realidade absolutamente ampla. Absolutamente ampla. Tá certo? Por quê? Porque, veja, o teu olhar, ele pode ser atraído por uma infinidade de pessoas, porque elas possuem uma beleza atraente. Ok? Ou seja, quando você, por exemplo, caminha pela rua, você consegue honestamente identificar pessoas que são bonitas e distingui-las de pessoas que não são bonitas, ou que não são tão bonitas, ou que são feias mesmo, ok? Você consegue fazer essa distinção muito facilmente. O que acontece? Para as pessoas que você olha e você nota que são bonitas, há uma natural inclinação a essas pessoas. Uma natural inclinação para contemplar essa beleza que está ali, ainda sob um aspecto meramente material. Eu quero ver isso aí. Isso é bonito, eu quero olhar, isso é atraente, me chama atenção. Uau, né? Coisa bonita. Tem aqueles videozinhos toscos, né? Me veio uma cabeça, por exemplo, né? Do povo que elogia a modéstia. E aí botaram uma moça toda bonitona, assim, toda modesta, andando na rua e tal. E aí todo mundo para olhar e coisa do tipo, né? De fato, a beleza é atraente, ela chama atenção. Só que isso pode acontecer com ela e com outras infinitas pessoas, entende? Sob o ponto de vista feminino, né? Perdão, masculino, né? Tendo em vista, né, o feminino, a mulher. Porque o modo de atração feminina é um pouco diverso. E a gente passa para um outro aspecto agora, que é a atração afetiva. Aqui a coisa muda. Fica diferente já. Por quê? Porque se a atração física ela é absolutamente ampla, todas as pessoas que são bonitas possam passar na tua frente, se você honestamente possui uma desordem interior e é viciado em coisas como, enfim, é viciado em coisas como pornografia, masturbação e etc., você necessariamente vai ter um problema com, inclusive, pessoas que podem não ser tão bonitas assim. Mas essa desordem interior te inclina a um outro tipo de olhar, a um olhar cobiçoso, ok? A um olhar necessariamente objetificador. Eu estou falando não do ponto de vista da desordem interior, entende? Naquele primeiro momento. Eu estou falando do ponto de vista natural. A beleza chama atenção e essa atenção que me é chamada, ela é natural, entende? Ela acontece naturalmente. Muito bem. Agora, sob o ponto de vista da desordem, ela acontece não naturalmente, mas ela acontece de uma maneira objetificadora, né? De uma maneira evidentemente ruim. Agora, um segundo ponto é essa atração afetiva. Aqui ela é um pouco mais reduzida, ela é mais restrita. Nós não somos atraídos, afetivamente falando, por uma gama de distintas pessoas dos mais diferentes tipos de personalidade, caráter e temperamento. Não é assim que funciona. Pode ser que, isso é muito interessante, isso funciona muito bem para as mulheres que estão me assistindo aqui, elas vão confirmar se é assim ou se não é. O sujeito pode ser o mais bonito do mundo, o mais forte do mundo, pode ser assim, né, Apolo, entende? Se não há uma identificação afetiva, é assim. É bonitinho. É bonito. Né? Ele é bonito, de fato. Óbvio.
De novo, não do ponto de vista da desordem. A desordem leva a outro tipo de reação à situação, mas o afeto, ele necessariamente está inclinado para um tipo afetivo específico, para uma personalidade específica. A nossa vida afetiva, ela não é atraída do ponto de vista da paixão, de um relacionamento, ela não é atraída por qualquer, absolutamente qualquer pessoa. Entende ou não? Veja, existem casos, por exemplo, em que há uma atração que é meramente física, de uma pessoa muito linda por uma outra pessoa muito, muito linda, e é uma atração meramente material, entende? É uma beleza que chama atenção e você quer para si. Mas afetivamente falando, não há uma paixão, não há um amor, entende? Não há aquela, meu Deus, eu realmente gosto muito dessa pessoa. Não há, é só, não, é lindo e tá comigo por isso, entendeu? A gente vê falas do tipo, por que você vai casar com essa pessoa? Porque eu quero que meus filhos tenham olhos azuis, né? Os meus filhos tenham olhos azuis. Entende ou não? É meramente material. O que importa para mim é um aspecto físico da outra pessoa, uma beleza, me chama atenção materialmente falando. Agora, do ponto de vista afetivo, não há de fato uma paixão, né? Então, o que acontece? Quando a gente olha para esse aspecto afetivo, aqui nós já temos uma pista de como é que nós identificamos a companheira correta. A companheira correta, em primeiro lugar, é aquela em relação ao qual eu me sinto verdadeiramente atraído, afetivamente. E o que é essa atração afetiva? É um desejo de permanência junto da outra pessoa, mesmo que seja um desejo de que aquela pessoa satisfaça uma determinada carência que eu observo em mim. Entendeu? Por quê? Porque nesse amor de nível afetivo, a outra pessoa é um bem para mim. Eu não a amo como um bem em si mesmo, a quem eu quero dedicar a minha vida, me entregar e, enfim, fazê-la feliz por toda a eternidade. Não há uma decisão de passar o resto da minha vida servindo aquela outra pessoa para a felicidade dela. Há um desejo de que a presença da outra pessoa se prolongue no tempo e esse prolongamento no tempo da presença da outra pessoa ao meu lado satisfaça uma espécie de carência em mim, que é correspondida por um afeto, por um sentimento chamado paixão. Estou apaixonado por ela e essa paixão é o desejo de que ela, como que encaixe, né, num buraquinho que está aqui dentro, que eu julgo ser do tamanho dela. Entendeu? Que ela vai satisfazer pelos aspectos que ela tem em si, pelo modo como ela me trata, pelos gostos que ela possui e assim por diante, pela pessoa que ela é. Compreendeu aqui ou não? O primeiro aspecto do discernimento, se aquela pessoa é a pessoa correta, veja só, meu filho, se você está apaixonado ou se não está. Entendeu ou não? Se você tem o desejo de que aquela pessoa permaneça ao teu lado, se você a deseja por ela ser quem ela é. E aqui entenda uma inclinação que ela é verdadeiramente afetiva, há um afeto, há um amor em relação a outra pessoa, mas esse amor ele é voltado para um aspecto evidentemente amoroso, assim, afetivo sexual nesse sentido, entende? Ou seja, há uma atração, uma tensão nesse sentido, né? mais afetivo sexual. Ou seja, você não se sente amando a outra pessoa, mas você não tem o mais mínimo desejo de entrar na intimidade dela e de que ela entre na sua intimidade. Entendeu o que eu quero dizer? Não de maneira pejorativa, não estou dizendo explicitamente, estou usando o termo proposital, intimidade. Com isso eu não quero dizer ato sexual, tá bem? Não estou falando de sexo aqui. Eu estou falando de entrar na intimidade de fato, tá certo? Que possui esse aspecto, mas que não é puramente ele. Isso é uma deturpação daquela atração meramente material. Aqui há um desejo de entrega de vida, entende? De uma entrega total. Deu para entender ou não? Que é um mero desejo, não é uma convicção. Você não sabe o que é uma entrega total e você não tem a vontade de entregar-se inteiramente a outra pessoa para servi-la pelo resto da vida. Você tem um desejo, uma paixão, é um amor meramente afetivo. Então ela te atrai de tal modo que você quer dar tudo, entende? Que você quer tudo, ok? Precisa ter isso, porque se não tem, é só amizade, entende ou não?
Vocês gostam das mesmas coisas, rejeitam as mesmas coisas, conversam sobre assuntos que são interessantes para os dois, dão risada e cada um para o seu canto. Entendeu? E você faz isso repetidas vezes, né? E etc. Se encontra algumas vezes e tudo mais. Na paixão, no amor, não. Você quer estar junto, sempre, todos os dias. Quer ver, quer firmar aquilo, quer estar mais e mais. Não aguenta a ausência, quer mais, tem uma dificuldade, precisa se cuidar, senão vai além da conta, né? E aí tem uma dificuldade com a castidade. Ou seja, os teus afetos te impelem a outra pessoa, entendeu? Esse é um critério. Mas há um segundo critério ainda, que é o mais importante, que é quando você se decide por passar, quando você nota que há em você uma disposição por servir a outra pessoa pelo resto da vida, entende? Não, eu quero de fato. Me parece que eu quero passar o resto da vida com essa pessoa. Eu quero essa mulher pro resto da vida. Quero de fato que ela seja mãe dos meus filhos, quero fazê-la feliz, quero trabalhar por ela, eu quero cuidar dela, quero protegê-la, eu quero estar com ela, eu quero estar com ela. Eu quero querer isso aqui. Eu quero querê-la para sempre. Eu quero querer a sua felicidade para sempre, entende? Porque pode ser que você, naquele momento, esteja tomando a decisão de estar com ela pelo resto da vida. Ou seja, você pode, nesse momento, ainda não efetivamente amá-la espiritualmente. Pode haver um germe, entende? É incipiente, está no começo. Eu estou plantando e eu quero regar. Ou seja, significa que você quer colher os frutos. Significa que você está desejando, naquele exato momento, passar a vida toda junto daquela pessoa. Eu quero querer, entendeu? E para isso, o que você está disposto a fazer? Eu estou disposto, neste momento, a assumir uma responsabilidade pelo resto da minha vida por essa outra pessoa. E no momento em que você está disposto, no momento em que você se vê disposto por assumir uma responsabilidade pela outra pessoa pelo resto da vida, exclusiva e fielmente, é nesse momento que você pode ter certeza absoluta. É essa pessoa. Veja, eu disse aqui alguns critérios que são objetivos. Existem, no entanto, alguns critérios que são subjetivos. O que isso significa? Você precisa identificar na outra pessoa, coisas que você precisa identificar na outra pessoa. Primeiro, eu dei uma pista lá atrás que foi o tipo afetivo. Você só vai se atrair por um tipo afetivo específico, não tem outra possibilidade, entende? Por quê? Porque você possui um tipo afetivo específico e esse tipo afetivo que você tem, de algum modo, corresponde àquele outro tipo afetivo, né? Em algumas variações, é evidente, não é porque você, por exemplo, é um sanguíneo que você vai se casar com uma sanguínea, ou com uma fleumática, ou com um colérico que seja, né? Pode ser que você se case com uma melancólica, que é a tua contradição. Mas quando eu digo tipo afetivo, eu não estou falando exclusivamente sobre o temperamento, entendeu ou não? Estou falando sobre um temperamento que passou por uma educação específica, numa personalidade que foi construída por cima dela depois de um caráter estar... Né? Enquanto um caráter está sendo forjado ao longo da formação dessa personalidade. O eu é muito mais complexo do que um aspecto temperamental, entendeu? Então, quando você ama num nível espiritual, você identifica agora por trás do temperamento, por trás do caráter. Você está olhando para a personalidade, enquanto o eu específico que está ali diante de você e que você olha como um bem em si, por si, que você deseja fazer feliz, amar, que você deseja trabalhar para a realização desse eu que está aí diante de você. Compreendeu ou não? Agora, do ponto de vista subjetivo, voltando, né? Então, há essa identificação, primeiro, afetiva. Depois, você precisa olhar para outra pessoa enquanto você a conhece, evidentemente, porque você não vai, em primeiro lugar, buscar conhecer uma pessoa que não te atrai fisicamente e que não se identifica com você afetivamente, entendeu? Então, à medida em que você busca conhecer essa outra pessoa, no terceiro ponto aqui, conhecer essa outra pessoa, você vai identificar nela certos valores, entendeu? Sonhos, o que se identifica com aspirações, a religiosidade da outra pessoa, né? O que ela tem como verdade, como é a família dela, o que ela enxerga como sendo uma família. Entendeu ou não? Você precisa
no momento em que conhece a outra pessoa, tentar de identificar se quem ela é corresponde com aquilo que você deseja, entende? Com as tuas crenças, com a tua religião, com para onde você está caminhando, entendeu? Com os teus valores, porque estes são aspectos fundamentais, né? Estes são aspectos fundamentais. Perdão, saúde para mim. Botei o microfone para longe para não espirrar aqui no teu ouvido, né? Não sei nem se o som saiu absurdo, mas foi mal. Vamos lá, desculpa aí sobretudo ao Bells 5967. Muito bem, foi o grande patrocinador deste vídeo aqui. Agora veja, senhor Bells 5967, o que eu estou dizendo aqui, você vai precisar olhar para outra pessoa e discernir se vocês vão caminhar para o mesmo lugar ou não. Ou se vocês vão caminhar para lugares distintos. Compreendeu o que eu quis dizer ou não? Ou se vocês estão caminhando para dois lugares que são necessariamente opostos. Se vocês dois estão caminhando para lugares opostos, não importa o quão bela seja essa mulher que está diante de você. Não importa, né, o quão atraente ela seja. Não importa quanta inveja vai fazer nos teus amigos casar com uma mulher como ela. Entendeu? Você nunca vai ser feliz e você não vai conseguir fazê-la feliz também. Não porque a felicidade dependa de aspectos subjetivos, mas por uma razão muito simples. Vocês não vão viver um amor benevolente que seja correspondido de um para o outro, do outro para um. Um dos dois está abrindo mão, entendeu ou não? De suas próprias crenças, valores, pela beleza. E vai se casar. Depois de casar, essa pessoa vai de fato ter atitudes sacrificiais. Mas para o outro isso não vai ser suficiente, porque pura e simplesmente a outra pessoa vai estar caminhando para o lado contrário. Entendeu? Um exemplo bastante absurdo, forçosamente absurdo, é o casamento de Oséias. Oséias é o profeta das Sagradas Escrituras. Deus manda que ele se case com uma prostituta. Por quê? Porque Deus deseja que ele experimente o mesmo que Deus está experimentando. Chega uma hora que ele vai rezar para Deus e falar assim, eu não aguento mais. E sem dúvida alguma ele está sendo fiel, agindo de maneira sacrificial. Deus mandou, então ele está servindo e tentando, mas a coisa não funciona, né? E aí ele vai para Deus e diz, eu não aguento mais. E aí Deus fala para ele, não é assim que eu me sinto em relação ao meu povo. Pois bem, esse é o ponto. Então, há uma identificação afetiva, há uma beleza que te atrai, mas há também valores que se identificam, religião que se identifica, tá certo? E, por fim, há uma disposição ao amor por parte das duas outras pessoas. Entendeu? E o que há para além disso aqui que eu estou dizendo são coisas que você vai identificando ao longo do caminho, né? Por exemplo, existem pessoas que correspondem ao tipo afetivo, que são belas, que parecem corresponder aos teus valores, mas que podem simplesmente não querer. Entende ou não? Tipo, não quero. Isso acontece. Podemos estar dispostos ali, mas nós vamos perceber ao longo do caminho que há na outra pessoa determinados sinais que demonstram um pé atrás. Entende o que eu quero dizer? Demonstram que essa outra pessoa não está disposta, que ela não quer efetivamente. Ela não deseja casar com você. Ela quer outra coisa. Não. Ela quer alguma outra coisa. Mas como é que a gente identifica isso? A gente sempre sabe assim. São certos sinais que deixam muito claro. E se a gente não conseguir identificar com clareza, a outra pessoa ela vai dizer, vai dar para trás, vai, enfim. E aí a gente consegue, como, por exemplo, tem um romance de Dostoiévski chamado O Idiota. Por 2 vezes, o personagem principal, o príncipe Mishkin, ele quase que se casa com a mulher mais linda de toda a Rússia, chamada Nastassia Filipovna.
e por 2 vezes ela foge. A primeira vez, eles estavam vivendo juntos, não como marido e mulher, mas viviam juntos, ele estava cuidando dela, e havia uma proposta de casamento, ela havia aceitado, mas ela foge. Da segunda vez, no dia do casamento, ele estava na igreja esperando, mas ela foge. Entendeu? Ela realmente não queria, ela realmente não o amava, né? E se por acaso acontecer da gente casar e não sabia, meu Deus do céu, e agora? Bem, casou, meu filho. A não ser que a igreja reconheça como nulo, aí você vai precisar fazer um movimento contrário. Entendeu? Você não vai agora pensar mais naquilo que te atrai fisicamente, não vai pensar mais nos teus afetos, você vai pensar no amor sacrificial. E você vai viver no teu matrimônio a união das tuas dores e do teu sofrimento aos sofrimentos de Cristo na cruz. Para que aquilo que está embaixo corresponda ao que está em cima. E para que o teu amor dedicado de todos os dias seja tal qual o de Cristo, que diante, né, em sua exibição tal, diante da outra pessoa, a constrangerá de tal forma que ela irá corresponder. Isso os fará felizes, sem dúvida alguma. É perfeitamente possível. E pode ser que frutifique numa conversão para ambos. Mas deixa eu dizer uma coisa. Apostar na conversão do outro, ok? Antes de iniciar um namoro ou no namoro, apostar na conversão do outro para o casamento é loucura, tiro no pé, dar um passo no escuro dentro de um quarto cheio de minas terrestres plantadas à sua volta. Pode ser que aquilo exploda. Entendeu? Não é uma ação que corresponde à normalidade do amor, entende? Pessoas específicas podem ser chamadas a isso, mas elas sabem. Tem um filme muito bonito chamado Amor de Redenção, em que um personagem, um fazendeiro, se apaixona por uma moça que é, de fato, uma prostituta. E eles se casam, no final eles têm filhos e tudo mais, é tudo muito bonito, mas o processo todo é sofrido, nossa senhora, entendeu? Se torna uma correspondência com o tempo, mas ele precisa ensiná-la a amar. Pessoas específicas são chamadas a isso. Entende ou não? E dentro do teu matrimônio, você é chamado a isso. A amar com amor de redenção. No namoro, no início, a coisa é diferente. Estou falando de outro estágio da vida, estou falando de outra coisa. Se as coisas acontecem no namoro, meu filho, tchau, beijo, tô indo embora. Entendeu ou não? No casamento a coisa é distinta. Ali no casamento, você é o Cristo, deve ser o Cristo para, né, a humanidade ferida que está diante de você, na figura do teu marido, da tua esposa pecadora, entendeu? Esse é o ponto. Espero ter ajudado. De verdade, acho que eu dei alguns pontos aqui para o discernimento. Obrigado pela pergunta. Agradeço bastante ao Bells 5967. Forte abraço, meu querido. Tamo junto. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo, diz aí o que você achou, me diz se eu respondi, se eu não respondi, se tem alguma dúvida ainda. Me fala aqui nos comentários que vai ser maravilhoso, excelente responder qualquer outra questão, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho e nos vemos na próxima. Tchau. Obrigado.